E eu tenho em minha posse um documento antigo. Eu mostrei esse documento no Flow, posso falar? Oxe, claro. Claro. É. Esse documento, eu trabalho muito com documento histórico, eu gosto de estudar história, né? E nesses momentos meus, né, de ficar garimpando documentos históricos, eu estava na Hungria e acabei adquirindo um documento lá. Eu cheguei na Hungria, num antiquário, falei assim, o que que você tem aí em português? E o cara não me entendia, porque húngaro falando com brasileiro, você podia falar inglês, ele também não entendia. Mas quando eu falei a palavra Brasil, ele falou Brasil. Brasil em húngaro é Brasil, ainda bem, né? E aí ele me trouxe um documento, e esse documento, eu olhei ali, era de 1713 o documento. Meu Deus. E aí eu falei assim, pô, e tá em português isso aqui. Embora o português de Portugal, naquela época, tinha muitas palavras estranhas às nossas hoje, dava para ler aquilo lá. E aquele documento, mais tarde, que eu tive a oportunidade de ler com cuidado no meu ambiente lá, tendo certeza que eu não ia machucar o documento e tudo mais, tinha um relato de um avistamento aéreo em 1713, na Irlanda. E o relato, embora seja muito magnífico o relato, né, o que o redator escreveu ali naquele jornalzinho, que era um jornalzinho que seria entregue a D. João VI, para explicar as coisas que estavam acontecendo na Europa, ele conta que, olha, aqui na Irlanda, em 1713, em maio, foram avistados, né, corpos coloridos saindo de uma nuvem, e dentro desses corpos saíram globos coloridos. E eu comecei a olhar aquilo ali e falei assim, peraí, ou esse cara... Ele Tomou um ayahuasca. numa erva, Muito do louco. foi numa erva ali, ou ele foi um dos primeiros caras a redigir um avistamento de um objeto voador não identificado. E quando foi que se inventou o avião? O primeiro objeto que voou? Boa! Porque se Aí. entendeu? Viva Brasil! Vambora! Brasil! Olha, em 1906, um brasileiro Viu, já é de Minas depois Gerais... de 1700. É isso que eu tô querendo Olha. cravar. Muito, muito. Porque, tipo, o cara viu uma coisa que voava e relatou ali em 1700 e tanto. 1906 você começou a falar da história do quando foi tentar voar. Então Olha isso só. já me preocupa. Em 1762, o homem pela primeira vez saiu do chão num balão. É o primeiro mais leve que o ar. Na França, os irmãos Montgolfier, que eram dois irmãos, tem relatos de que um padre brasileiro também fez isso até antes desses irmãos, mas faltam documentos. Um brasileiro achou que o balão tinha que ter direção, poder criar uma navegação, né, com ida, volta, pousar no lugar onde ele queria, que chamava Santos Dumont. Ele teve a brilhante ideia, né, nos limiares, né, da indústria, em 1898, ele resolveu falar, ó, vou entrar nessa coisa de balão e vamos adaptar um motor à explosão num balão, uma hélice atrás, como se faz nos barcos, um lemezinho, e vou dar direção ao balão. Esse brasileiro, que chamava Santos Dumont, foi o primeiro cara a criar a navegação aérea. O primeiro cara a falar assim, olha, agora o balão não é assim, você sobe e você não sabe onde você vai cair. Não, eu vou poder pegar esse balão, eu quero ir para tal cidade e para lá eu vou chegar e vou pousar. Santos Dumont fez isso, ele criou a navegação aérea e os primeiros dirigíveis. E esse brasileiro também foi o responsável pela criação da primeira aeronave, que foi o 14 bis em 1906. E era numa época em que todo mundo dizia assim, bacana, você conseguiu fazer o mais leve do ar voar, mas e dar direção. Mas e o mais pesado que o ar? Você coloca aço para voar? Você coloca ferro, estruturas pesadas para voar? Isso eu duvido. E aí que foi a genialidade de Santos Dumont. Eu sou hoje um grande divulgador de Santos Dumont.
E eu queria que você falasse, porque tem muita galera que acha que é contraditório, que não foi ele. São os dois irmãos lá. Por quê? Então, aí são correntes de narrativas, né? Eu trouxe até um... A gente pode usar essa televisão Claro, aqui? claro. Ó, quer ver? Eu trouxe um negócio porque eu vi uma pessoa que trabalha na outra corrente, que é a corrente americana, dizer assim, mas os irmãos Wright saíram em jornais antigos. Ó, quem que pode plugar aí? Chama Scrapbook. Mano, o cara trouxe um cavalo de Troia aqui, eu vou te Se você hackear nós. Eu vi a pessoa da outra corrente dizendo assim, não, mas os irmãos Wright já apareciam nos jornais antes de Dumont voando. Eu já ouvi essas coisas aí. Aparecia? Eu trouxe os jornais aqui no meu pendrive e os jornais nunca apareciam fotos de avião dos Wright. Sempre apareciam planadores. E planador já existia. O que é o planador? É um avião sem motor. É uma asa delta. Tá, entendi. Já Pega a existia. Você lá em velocidade. cima e... Você tá lá no morro, né? Você pula, né? Deita naquilo ali, consegue flutuar um pouquinho, né? Até manejar. E aí cai lá na areia, que era o que eles faziam. Né? É um esporte que existia com planadores naquela época. Então, os irmãos Wright, eles tinham planadores. E eles saíam no jornal sempre mostrando planadores. Quando o Santos Dumont provou ao mundo que ele conseguia fazer o mais pesado que o ar voar, muitas pessoas... primeiro saiu em todos os jornais, né? Primeiro veículo a voar, Santos Dumont. E aí, muitas pessoas embarcaram na ideia. Falaram, que motor é esse que você usou? Que equipamento? E Santos Dumont abria patente para o mundo. Então, os americanos, os irmãos Wright, já não. Eles queriam patentear o avião. E eles conseguiram patentear, porque Santos Dumont não patenteou. Eles patentearam e hoje são considerados donos da invenção do avião. Só que o que a história não conta direito é que eles mostraram um voo para o mundo 2 anos depois de Santos Dumont. Em 1908. Então eles só foram espertões. Espertões comercialmente falando. Desce um pouquinho aí pra mim. Pode descer, desce. Pode descer, desce. Aí Isso começa, é da época? pode parar. Aí são os primeiros jornais onde os irmãos Wright aparecem. Sempre o quê? Planadores. As fotos dos jornais planadores. Dá um zoomzão no planador, por favor, Alex. Só pra aparecer pra galera que tá vendo na tela cheia. Aí, ó. Então, esses daí são jornais da época. Esse arquivo contém 5.000 páginas de jornais dos irmãos Wright voando. E dessas 5.000 páginas até 1908, nunca mostra eles voando num avião como Santos Dumont. E aí, quando finalmente eles mostraram para o mundo um avião voando com motor, os irmãos Wright, com a patente em mãos, disseram, nós já voávamos desde 1903. Só que contra a história não há argumentos. Os jornais mostram que em 1903 eles só voavam planadores e não Então aviões. chupa, é do Brasil, filho É da nossa. puta. Arrombado, Wright. Pode mostrar em todos os jornais aí dessa. vocês dois. Ah, vai mas ver, só ó. sinais, Foda, só hein? sinais Todos os Zumairo, jornais. Isso Não. daí tá catalogado no Congresso americano. Todos os jornais, para quem tiver interesse, Então tem o acesso. o Santos Dumont ficou tipo como mentiroso no rolê na época? Não, ficou como mentiroso hoje pro mundo. Porque o que acontece? O mundo Nossa, que endossa o triste que o isso, americano merda, fala. Não o que o brasileiro fala. Até brasileiro eu acho que gosta que é o americano. Exato. Eu já vi brasileiro falando, não foi Santos Dumont. E se não fosse, a gente tinha que falar que foi, porra. Foda-se, é do Brasil. Vai indo, quer ver? Vai indo. Você Vai vai indo. vendo, ó. Você quer ver? Para, ó. Tem a data, 18 de dezembro de 1903, tá vendo? Cada folha de jornal tem as datas dos jornais, você vai vendo. E você pode correr todos os jornais que foram feitos na época com documento dos voos dos irmãos Wright. Até 1908 não aparece uma foto deles voando com um avião. E eles só mostraram em público, de fato, já é sabido, Aqui, ó. Que Santos Dumont 2 fez. anos depois de Santos Dumont. 14 bis. É. Que fé, filho. Nossa, essa piada foi foda. Mas tava pertinho da mão, hein? Aí ele não resistiu. 2, 3, 4, 7, 8.
Cara, isso aqui é o jornal da época. Esses são Olha os recortes. desenhos, que parada louca, cara. E aí, os irmãos Wright. Faltou 3 pra voar, tá? Olha, ó, sempre voando, cadê os motores? Cadê a hélice? Né? Asa Delta, né? Então, o que eles voavam eram planadores. Isso era o que se sabia na época. Quando eles mostraram a patente, eles ganharam a invenção do avião para eles. Ó, nós inventamos o avião. Puta que pariu. Santos Dumont, como era humanista, ele criava os inventos dele e dedicava isso a um bem maior, que é o avanço da humanidade. Então ele não criava pra se gabar. Criei, gente, olha aqui, usem. Era isso? Eu tenho a minha teoria. A minha teoria, estudando todos esses documentos, é que hoje, inclusive hoje acontece muito isso. Tem pessoas que elas ficam monitorando as patentes no mundo. Fala assim, ó, não inventaram isso aqui. Eu vou dizer que eu inventei. Aí ele cria lá, patenteia, espera alguém lançar. Quando alguém lança, ele fala, opa, vou cobrar royalty. Eu inventei antes de você. Eu já vi esse filme. Isso não me... Então, a minha teoria é que os irmãos Wright, eles foram espertos, né? Em contar uma história numa época em que não se tinha como fazer uma organização como se faz hoje com o computador, que você consegue monitorar tudo o que aconteceu. Então, com todos esses documentos em mãos, o que se prova é que eles contaram uma narrativa que eles voavam de avião, mas na verdade não voavam. Eles voavam de planadores, mas eles precisavam avalizar que eles eram inventores do avião, porque eles tinham a patente. Cara, Então, quando todo mundo começou a voar, aí fica fácil dizer, nós já voávamos. há muito tempo atrás vocês estão moscando. E aí eles cobravam royalties de todo mundo. E ficaram ricos. Ficaram ricos demais. Cobrando